Bem-vindos a mais um episódio do nosso Tomorrowcast, em edição especial da XSW. A gente está aqui fazendo uma série de conteúdos pós-evento, contando um pouquinho mais sobre tudo que aconteceu por lá. Hoje a gente tem uma edição mais do que especial, uma edição apresentada pelo coletivo, pelo Estúdio Coletivo, que é um dos nossos parceiros que vai falar sobre design. Mas antes da gente chamar aqui os nossos convidados do dia, queria aproveitar para agradecer o espaço cedido pela Empathy aqui, que é onde a gente está gravando, esse estúdio que nos recebe várias vezes. Aí quando vocês veem que tem uma carinha ainda por cima, que a gente não está só como voz aqui, a gente tá dentro dos estúdios aqui da Empathy, então que é sempre uma alegria. E aí aproveitar que toda a nossa missão, todos esses episódios, eles saem da nossa missão também, a USX, que acontece em parceria com a B-Design, com o patrocínio esse ano da Cielo e da Diageo. Mas queria aproveitar aqui com a presença do Gabriel, que é presidente da B-Design, para agradecer por toda a parceria, por mais uma edição de muito sucesso. A gente teve esse ano mais de 70 participantes da missão, então foi muito especial. Bom, obrigado, lindo ver o crescimento e a construção. A Camila sabe, o Camilo sabem que eu sou super fã do formato, do modelo, como vocês construíram, e fico muito feliz de ver a cada ano crescendo mais, não só em volume de pessoas, mas na qualidade das pessoas, dos participantes, E a B-Design, hoje, aqui nesse espaço da gestão, da presidência da B-Design, sou super apoiador do Instituto, gosto muito do trabalho que vocês fazem, tenho uma profunda admiração e gratidão pela parceria que nós vamos juntos. Na época era assim, nós fazíamos, Camila? Não, Camilo, nós fazíamos, e participava, conduzia e tal, e só fazíamos. E aí isso foi estruturando, foi ganhando formato, foi ganhando robustez. Eu fico muito feliz de dividir aqui com vocês essa mesa e poder participar. O Gabs fez falta esse ano na nossa missão. Tinha ali um projeto muito mais importante do que a missão, mas o Gabs, ele tem esse monte de chapéu, Então o Gabs, ele é o presidente da B-Design, ele é o proprietário desse espaço que nos recebe aqui, e ele também é o produtor da Empática, que teve com a gente aí no evento, E que nasce com uma provocação de Austin também, Vem ali de uma provocação de Austin. Sim, com certeza. E aí eu acho que a parte que eu queria dividir com vocês e também ouvir vocês sobre isso, Senti falta também de não estar lá com vocês, acho que seria nono, Web Summit não, o nono SXSW que estaria com vocês. Sou apaixonado pelo evento, pela cidade, e eu vejo muitas falas, algo mudou, o conteúdo, e aí com o Diego Marques, que participou conosco, na época quando ele estava na Clabin Hora, ele estava na Arauco, a gente estava até conversando paralelamente sobre isso, Estar lá é um privilégio, gente. É um privilégio muito forte. Assim, é um grande investimento. Eu me preparo financeiramente, fisicamente, me preparo sobre conteúdo, para tudo, para estar nesse lugar de privilégio ali, que é estar lá em Austin. A cidade é sensacional. E às vezes, se você não encontrou o conteúdo que estava esperando, ou você ainda está começando a compreender como funciona o festival, e tem uma magia, uma construção ali cultural, a partir da música, que é muito poderosa. Então, se o ano passado, esse ano se repetiu para você, porque você ficou nos mesmos calendários, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, porque lá é muito poderoso o que a energia gera, que a cidade gera, a energia e os participantes. Então, eu vi muita gente falando, não, então você repetiu seu calendário, você repetiu sua agenda, você repetiu os lugares, e se o princípio é inovação, tenta fazer tudo diferente, porque lá é sensacional. Assim, eu não pude estar esse ano, mas eu e a Maitê, minha esposa, nós queríamos estar lá. A cidade entrega muito também, tanto quanto o festival, mas por ser lá, faz o festival ser mais especial ainda. Eu queria ver vocês, porque eu vi muita gente falando, e eu acho que tem essa falta de compreensão. Quem pisou agora na água achar que entendeu alguma coisa, que não entendeu nada, ou então, sim,
se repetir calendário, repetir agenda, repete o mesmo lugar que vai, jantar no mesmo lugar que... Então essa repetição também perde muito. Acho que a própria cidade já fala, né? Keep Austin weird, já tá ali, não dá para ser igual nem um ano, e acho que esse é o grande segredo ali que tem do evento, de tudo que acontece lá. A gente entende esse lugar de privilégio, né? A gente sempre fala muito sobre essa questão do nosso lugar ser um lugar de privilégio, e por isso que a gente está aqui dando sequência no que a gente chama de democratizar esse conteúdo do South by Southwest. Então a gente vem numa série de episódios falando sobre o evento e discutindo o evento e trazendo gente nova para a conversa, até para ter essa coisa do frescor, de que todo ano muda. Então já vamos aproveitar aqui, né? Girar a mesa. Larissa, a gente vai deixar os microfones do Tomorrowcast com você agora. Então, queria chamar aqui Vanessa Queiroz, do Coletivo, para a gente continuar esse papo. E vamos falar sobre design e o que o SX nos conta sobre tudo ou nada disso nessa edição. Bom dia, boa tarde, na verdade, para quem estiver assistindo. Estamos aqui hackeando, né, o podcast do Instituto for Tomorrow, o design tomando conta. Vamos ver se a gente consegue ampliar as mensagens e mostrar um pouco do que a gente é capaz de fazer através da nossa matéria, que é tão importante para o mundo, para o mercado. Acabamos de voltar do SXSW, então tudo que a gente vai conversar aqui é fresquinho. Mas, como curador esse ano da missão do Instituto for Tomorrow e da B-Design, a minha ideia era montar uma trilha de design que mostrasse para quem não é designer, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, o que vê no festival desse tamanho, né, que é o SX, com tanto conteúdo, que, assim, quem vai pela primeira vez fica se sentindo deslocado, acha que não está assistindo tudo que deve assistir, porque realmente é a sensação, mesmo para quem já foi mais de uma vez, no meu caso é a minha terceira vez, e dessa vez eu não estou sozinha. Eu trouxe algumas pessoas que estavam comigo na missão, que também são meus amigos, meus companheiros, alguns de jornada, como o Kenji, que está aqui comigo, diretor de criação da Hands, a Lari, que todo mundo conhece, que também é da B-Design, gestora executiva da AB, e o Gui, que é diretor, na verdade, sócio do Grupo Loi, New Business da Grupo Loi, que não só é nosso parceiro também do coletivo, né, o meu escritório, como a gente também tem uma parceria da Laika, que hoje é uma plataforma que trabalha com inteligência artificial para criação e para creator. Então, oi, gente, tudo bem? Olá, tudo bem? Feliz de estar aqui, muito obrigado por me receber. Fiquei muito feliz com o convite e vamos nessa. Obrigado pelo convite também, muito honrado. É um privilégio estar aqui com vocês, dividindo essa mesa. E a Lari? É uma alegria sempre estar aqui, sempre estar com você, com todos dessa missão. Mais um SX que foi assim incrível pra gente guardar, deixar o coração quentinho e a cabeça fritando. Então é uma honra estar aqui para poder falar sobre isso. Eu brinquei esses dias falando que a gente vai e a gente, de certa forma, quer fazer uma curadoria, uma cobertura, quer mostrar para as pessoas que a gente está lá, do que a gente viu de legal. Mas assim, quando a gente volta depois de quase 9 dias de viagem, é uma loucura, né? Você lembra de fragmentos do que você viu, você começa a tentar montar na tua cabeça e fazer uma lista das coisas mais legais. É importante dizer que a gente não é jornalista, então o nosso trabalho aqui não é jornalístico, a gente vai dar depoimentos, acho que a partir da perspectiva de cada um. No meu caso, eu fiz um post esses dias no LinkedIn falando muito sobre a série Ruptura, porque eu tive o privilégio de estar com a Lara e com a Camila na palestra do Ben Stiller e da Apple, né, do CEO da Apple, e ela, para mim, ela deu uma amarrada grande no que foi o meu SX, porque eu acho que tem isso, é o SX de cada um. A gente aqui tem uma característica engraçada, porque é o nosso SX, mas é o SX também da missão. Porque no final do dia a gente faz um wrap-up falando de tudo que todo mundo viu. Mas para mim, na questão de quem não está assistindo a série, sem dar spoiler, a série fala muito sobre saúde social e mental, porque é o mercado de trabalho. Fala sobre design, porque ela tem um pano de fundo muito grande com identidade visual, posicionamento, cultura de empresa, que eu acho que é o que a gente está vendo agora. Então, eu convidei vocês aqui para justamente isso, né? Eu vou começar pelo Kenji, que é o que você viu, não necessariamente relacionado a design, mas muito sobre design, já que você é diretor de arte, diretor de criação. O que te chamou mais atenção no SX? Foi sua primeira vez? Não, minha segunda. Então, passei por esse momento também de ser...
transbordado e me senti perdido, porque é um evento realmente muito colossal, assim, não só de conteúdo, mas de vivência mesmo, né? Mas essa foi minha segunda vez, e uma coisa que eu percebi que eu acho importante é que eu particularmente não gosto de perder a sessão de abertura, assim, porque acho que a sessão de abertura, ela oferece uma lente pela qual você pode assistir todos os conteúdos do festival, toda a vivência do festival. E esse ano falou-se muito sobre, como você comentou, né, da palestra de ruptura, falou-se muito sobre a importância da socialização, da saúde social, para o nosso bem-estar. E pode pegar as pessoas meio desprevenidas, assim, né? Porque quando a gente tá falando de SX, a gente fala muito sobre tecnologia e inovação hoje em dia. E até no primeiro wrap-up da missão, acho que teve um colega nosso que apontou até uma contradição com essa lente, com essa fala, com uma outra palestra que ele viu que a área, se não me engano, era de conteúdos de esportes, enfim, estava apostando muito no investimento no universo online, nas interações, nas experiências online. E eu acho que a recomendação da socialização, ela não é necessariamente feita como uma contradição, né? Como um olhar oposto. Não, é um complemento, né? Com certeza. E eu acho que isso pode ser muito interessante na vivência do conteúdo, né? Muito. Então é o mesmo conteúdo, mas por uma ótica diferente. E aí eu acho que isso também traz um lugar, uma leitura mais aberta sobre essa recomendação, porque a gente sabe que socialização acontece de fato no universo digital. A gente tem exemplos aí nos games, por exemplo, né, que tem eventos, shows que rompem barreiras, assim, unem bastante gente nos games, no universo online. Eu acho legal porque você fica mais aberto, e uma leitura mais aberta nessa recomendação, ela traz um pouco da intenção. Sim. E eu acho que a intenção também está muito presente no design. Não só a intenção, como a cultura dos ambientes, dos lugares. Eu acho que o SX sabe fazer uma cultura de marca muito impressionante, porque essa primeira palestra, quando ela fala de design social, a gente estava, né? Foi um tapa na cara, assim, porque ela falava, cara, é importante vocês estarem online, estarem vivendo e convivendo com a inteligência artificial, mas a gente está esquecendo um lado, porque está todo mundo se sentindo muito sozinho. E isso não são só vocês, o mundo inteiro está se sentindo sozinho. E um ponto também importante, né? O SX já vem abordando isso da questão mental e social há alguns anos. Sim. E aí no ano passado ele veio muito com essa questão de saúde mental, e esse ano trouxe esse lado de saúde social e da importância dessa saúde social. Então falou-se muito sobre tecnologia, mas ao mesmo tempo sobre sai do celular. Sim. Faz o social ali, todo mundo junto. E até a própria série que você trouxe, né, Van? Tá totalmente ligado com... E aí, como a gente pode atuar com a saúde social ou não? Como a gente atua em relação ao trabalho, a situação do trabalho, no caso da série, enfim, tão intensa e que foge totalmente desse discurso. Então, tá tudo muito ligado, assim. Eles trouxeram isso em vários temas, em diferentes palcos, né? É uma provocação pra gente buscar um equilíbrio. Sim. A individualidade, falando de design agora, né, que é a área de vocês. Eu sou da Creator Economy agora, mas falando de design, a individualidade, ela tá muito presente na vida de vocês que são designers. Mas, por outro lado, você tem que encontrar uma perspectiva de comunidade também, se ajudar, ter feedbacks, enfim, como quer que seja, né, para que você... Porque, assim, o mundo, ele tá se caminhando para essa individualidade, não tem jeito. Acho que a provocação principal é como a gente busca esse equilíbrio entre ser individual, trabalhar individualmente e não surtar, e não pirar, né? E qual eu acho que também, que eu acho que teve muito a ver com Severance, eles estavam explicando isso durante o evento, que é quais são os papéis, né? Qual é o papel, na verdade, das organizações nesse novo mundo que a gente está vivendo, né? Mas, assim, com esse futuro, né, muitas empresas querendo voltar 100% para o presencial, ou algumas sem entender direito como eles vão criar essa relação, ou como levar essa cultura das empresas, que está muito presente na marca e nos brand books, para a convivência online. Como você faz aquela pessoa que de repente não mora no mesmo estado que você, sendo que é a sede da tua empresa, companhia, como é que aquela pessoa se sente pertencente àquele ambiente, né? Então eu acho que quando a gente está falando de design aqui, eu falei muito disso no post, a gente está falando de uma cultura mais ampla do que simplesmente uma marca, né? Exatamente. Uma marca pela uma marca, ela é apenas um desenho, né?
Ela não sai disso, ela é um logotipo, né? Não, assim, até aproveitando o seu gancho, Van, eu acho que o design ainda é visto pela lente da estética. Sim, totalmente. Né? E de uma estética do que é belo para cada um, assim. Só que, putz, design, assim, é um olhar sistêmico, né? Que permeia todos os pontos de contato da jornada e da interação das pessoas com o mundo. Então, quando você fala da marca, que é muito mais do que um logotipo, eu acho que isso tem tudo a ver. Então, trazendo para o meu universo, por exemplo, hoje eu tenho trabalhado cada vez mais com experiências de marca. E a experiência de marca, historicamente, as ativações, né? Enfim, elas são vistas do ponto final do planejamento estratégico da marca. Então, ainda é muito tático. Muito. Só que, puta, é uma visão míope, né? A experiência de marca, assim, ela é muito mais potente do que isso. Porque é quando você vivencia, de fato, os valores da marca. Sim. E tem muito isso a ver com o que você tá falando, né? Porque a marca, lá tá o logo, que é o que todo mundo tá vendo, mas a marca é o serviço que ela tá prestando. Exatamente. A marca é como ela dialoga com o teu consumidor e com as pessoas. É como ela se materializa no mundo. Então, eu acho que tem um olhar aí muito, muito mais potente pra gente poder trabalhar, sabe? Aliás, as ativações, até um ponto baixo, né? Sim. Do festival. Deixou a desejar. Nossa. Porque geralmente e eu acho que eles estão levando as ativações para o palco também, que é uma coisa que a gente já viu no Web Summit, que a gente está vendo no SX, essa própria palestra sobre os spoilers do que vai acontecer em Ruptura nessa segunda temporada, e o próprio CEO da Apple, com o Ben Stiller, falando que o pano de fundo da própria Ruptura, do escritório, tinha a ver, lembrava a Apple, né? E para mim, isso tudo é montado de uma maneira proposital para você continuar comprando a cultura daquela empresa, admirando aquela empresa, e através também dos creators, né, Gui? Você falou que você viu uma palestra legal. Qual foi a que te chamou mais a atenção? A palestra sobre creators que eu vi abordou, assim, um pouco de futuro. Foi uma palestra muito interessante numa perspectiva de ferramental de futuro para Creator Economy, onde ele fala que, inclusive, com algumas predictions lá, né? Tipo, que até 2028 o ator que vai ganhar o Oscar vai ser um creator, ou vai ser criado por AI. Mentira. São né, previsões de futuro. Numa perspectiva muito de que a inteligência artificial tá dominando, tá vindo para Creator Economy para ficar, inclusive na história dos avatares, né? Que é essa evolução. Mas eu senti um pouco de falta quando você olha para o futuro, de você falar, por exemplo, de social commerce. Sei. Avatar é legal, acho que tem tudo a ver. A Lu do Magalu tá aí com quase 20 anos lá, sei lá. O Pinguim também, né? Do Ponto Frio. Mas no fim do dia o cliente quer sellout, né? E aí você tem um TikTok Shops, por exemplo, emergindo aí, vai ser lançado no Brasil mês que vem, né? Em abril de 2025. E o que é, para quem não conhece o TikTok? O TikTok Shops é uma plataforma onde as pessoas vão conseguir uma plataforma dentro do TikTok, né? Uma maneira dentro do TikTok das pessoas comprarem produtos que elas estão vendo. Inclusive, o TikTok Shop já foi lançado há muito tempo lá nos Estados Unidos também, agora na Europa, e está chegando no Brasil. Isso vai mudar completamente a dinâmica da Creator Economy, desde um creator que era remunerado pela imagem dele, ele vai ganhar um revenue share e vai ser um afiliado daquela marca, né? Até o volume de creators deve crescer absurdamente. O Brasil já é um dos países que tem mais creators no mundo. A gente já tem quase 10% da população. Então é muita gente mesmo. É uma esfera de influência, assim, exponencial, né? São muitos. E isso deve crescer porque o TikTok Shops entra com essa perspectiva até de subsistência, né? Que é algo que já existe na Meta também, né? Mas o TikTok Shops tem uma ferramenta muito sofisticada para se fazer isso. E as lives vão dominar o negócio. Aquelas lives que vendem coisas simultaneamente. Ou seja, a pessoa que vendia com a sacola de porta em porta, agora ela vai para uma live. Exatamente. A gente já pode esperar, por exemplo, o que já existe na China, que são shopping centers inteiros que vivem vazios, né? E todas as lojas, né, são galpões de filmagem de lives. Isso, eu vi uma onde as pessoas ficam ali fazendo live, vendendo produto nas lives.
E o consumo disso lá na China hoje já é absurdo. Assim, então a gente pode dizer até que o que a gente trabalhava, de novo pela ótica do design, o que a gente pensava em PDV hoje, né, ponto de venda. Então você cria um produto, vai para o ponto de venda, monta aquele ponto de venda com a tua cara. Agora a gente está falando online e também para os creators, certo? Porque quanto mais você tiver diferenciação, mais você vai aparecer e crescer. Porque hoje tem uma massa, né, de gente fazendo tudo igual, né? E para o design vai ser desafiador também, porque você vai precisar ter uma dinâmica de criação e de entrega para esses caras, que é um produto hoje, amanhã tá chegando outro, e depois outro. A velocidade vai ter que ser imensa para poder atender esse negócio, né? Então... Ou seja, a gente vai ter que usar o que você estava falando de sistemas, que a gente fez esses dias, o coletivo fez um trabalho para o Itaú justamente disso. Como a gente cria em escala ilustração tanto para aplicativo quanto para produto do banco, sem a necessidade de ter um ilustrador ali o tempo inteiro. Então, antes de fazer isso, você precisa criar a ilustração e criar o sistema, porque não dá para ficar dependendo de um ser humano por conta justamente da velocidade, da necessidade da criação. Exatamente. E uma dos outros pontos altos dessa palestra que eu assisti foi exatamente isso, cara. Um dos takeaways que ele fala ali cara, a gente... não vai existir substituição, perda de empregos, vai existir um aumento do nível de treinamento dessas pessoas que operam para que a escala seja cada vez maior usando menos tempo, né? Um treinamento de capacidade da pessoa de fazer uma produção de maior escala, no mesmo tempo de hoje. E aí isso é muito louco, né? Você estava falando de escalar, você tem uma operação dessa magnitude, como é que você escala, mantendo a identidade da marca, a experiência da marca, né, os valores da marca. Então esse olhar é super importante, estar lá do início do processo, né? Então quando eu falo lá que é uma visão míope, você só inclui o design no fim como uma perfumaria, ou do ponto de vista tático do universo das ativações de experiência de marca, eu acho que perde muito, né? Então se você traz o olhar do design, que é um olhar sistêmico, é um olhar transversal para a ponta do processo, e eu gosto até de olhar, do meu ponto de vista, o meu papel como designer, assim, como um facilitador. Óbvio. Né? Eu posso vir a ser um especialista, mas eu sou um facilitador que tem essa visão sistêmica do todo e vai ajudar a conduzir esse processo, mantendo essa experiência, né, de ponta a ponta. Então acho que isso é super valioso. Em cima de todas as ferramentas, né? Sim, até exatamente. Eu ia passar a bola para a Lari, porque a gente, quando faz dentro da B-Design, tanto o prêmio de design, né, o BDA, quanto qualquer outra ação, eu ainda vejo, tanto na academia quanto no mercado, muita dificuldade, um preconceito, uma barreira de entendimento, desde o uso da inteligência artificial, né, que é uma coisa que a gente precisa olhar de uma maneira que nesse SX ficou muito claro, que o humano sim pode pilotar desde que ele consiga cada vez mais ensinar a máquina o que ele quer fazer, e pensando em ética e tudo mais, depende também da gente como a gente vai operar esses sistemas, até o entendimento dessas pessoas que o mundo tá andando, né, Lari, que não é mais só design gráfico, né, Exato. que é desesperador e que a gente vê muito isso nos prêmios, né. Exatamente, e a gente na verdade vem fazendo algumas ações para falar o que você colocou, Kendi. O design, ele é muito além. Ele é um design sistêmico. Então, ele une diversas pontas. Então, foi-se o momento em que era apenas um design gráfico. Sim. Então, a gente permeia em todo o segmento, em todo o setor, enfim, diversos setores. O design, na verdade, ele é enxergado como uma forma de transformação de um projeto, de uma marca, de um meio, enfim. Então, isso a gente vem fazendo na B-Design e isso se concretiza no SXSW e a gente fala, aqui no SX é isso que a gente vive. Então, não adianta você ficar olhando uma palestra sem você avaliar só eu vou olhar só uma palestra de design ou só uma palestra de inteligência artificial. Não, você tem que olhar todo o conteúdo para poder ter essa absorção de uma maneira mais ampla, né? E não apenas limitada, né? Não, até fazer um parênteses aqui, a gente estava falando como o SX é colossal e a gente se perde. Corre o risco de você não ver nada. Porque você vai pra uma palestra, aí tá cheio, aí você vai pra outra, tá cheio, aí você vai pra outra do outro lado do quarteirão ali, do bairro ali, porque é um festival descentralizado. Então é uma maluquice, mas você tá aberto a esse tipo de estímulo, como você tá falando, né? De você poder ver outras coisas. Acho que o design traz muito isso também, né? O festival, ele é um festival de encontros também. Muito. Então você se permitir ver um conteúdo diferente, que não necessariamente é da tua área... Tá tudo bem. Pô, ele te atravessa, né? Ele pode trazer uns insights, catalisar umas outras ideias que vai impactar o teu negócio
de formas diferentes. Então isso é uma coisa muito legal. Eu tô no 3º ano esse ano e nos outros 2, minha busca sempre foi por conteúdos um pouco divergentes, até diferentes do que eu trabalho, né, no dia a dia. A tendência de você ver conteúdos que são mais do mesmo quando você está entrando numa palestra ou num keynote de algo do seu ramo é muito grande. E a gente não perde nada, né? Eu acho que tem uma coisa importante. A gente não perde nada. O nosso mercado, ele já é muito maduro, principalmente o mercado, acho que de comunicação, creator economy, o próprio mercado de design. Quando você chega nesse evento, você espera ver algo que você, se for da tua área, que vai te... Uau, nossa, eu nunca pensei. Concordo. E não é. Inclusive, eu me frustrei várias vezes em assistir palestras sobre design que eram muito aquém do que a gente já está fazendo da maneira que a gente pensa aqui. Acho que o grande lance é esse. Primeiro, você achar coisas. Esse ano eu fui bastante para palestras mais mainstreams lá no Ballroom D, que tem um pouco da característica de apresentar uma linguagem de mais fácil entendimento, porque a gente está falando de muita gente, mas ao mesmo tempo coisas super interessantes, como a Michelle Obama, que a gente imagina qual a chance da gente ver a Michelle Obama aqui no Brasil. Mas quando você está ali vendo essas pessoas e conversando com pessoas do lado, que nessa palestra que eu estava com a Lari, do lado tinham pessoas que não eram da nossa área. Então você se encontra nesse lugar e ele acontece além, né? Que muita gente me perguntou, mas por que você foi de novo? Eu acho que pela ótica da velocidade da inovação, realmente do primeiro para esse ano, acho que teve uma grande mudança. No primeiro ano, que eu acho que a gente é contemporâneo, foi no mesmo, falava-se sobre inteligência artificial ainda de uma maneira incipiente. Todo mundo com medo, não sei se eu vou colocar, vai roubar nossos trabalhos, estava ainda nessa discussão. Em 3 anos já é uma realidade e a gente está aprendendo como usar melhor. Exatamente. Tipo, que hora e quando. Mas as conexões que tem a ver com a saúde social, que é o que a gente está falando, eu acho que são uma das coisas mais legais. Que é você encontrar, principalmente a partir do 5º dia, que quando entra o festival de música, que realmente o evento se transforma em papos que às vezes são muito mais interessantes do que você vê dentro das salas de conteúdo. Não sei para vocês se é assim também. Na Loia a gente preza muito por isso. Eu acho que no coletivo também. É um ponto muito forte, na verdade, do SX, de um evento como esse, né? Porque o SX, ele é um festival que fala de muitos temas, que tem muitos perfis diferentes. Então, quando a gente tá na rua, quando a gente tá entre uma palestra e outra, a gente tava sentada na fila da Michelle Obama e de repente surgiu uma pessoa que a gente não tinha tanto contato e ficamos ali horas conversando e aquilo surgiu novas ideias e, enfim, é muito produtivo. Então, as pessoas estão mais abertas as pessoas também, estão abertas, né? Tá todo mundo no mesmo propósito, né? Estamos ali para absorver, gerar, enfim, conexões, viver aquela experiência. Então tá todo mundo no mesmo propósito. Isso faz com que as pessoas estejam mais leves. E aí é natural, né? E para mim, né, que sou comercial, batedor de carteira, né, é difícil você não encontrar um brasileiro lá, né, principalmente do mercado publicitário, que é onde a gente está inserido. Então, era um ponto que eu queria falar também. Assim, a gente vai lá, olha os conteúdos, vê o mote do festival, para que direção o festival tá indo e tal, mas essas conexões, talvez para mim, assim, para nós da Loia, é algo que é o que tem mais valor pra gente, né? Tanto valor quanto olhar um bom conteúdo e tá por dentro de tendências, tecnologias, etc. Isso justifica até o patrocínio do Happy Hour, que inclusive foi um dos melhores do SX. Exatamente. A gente conseguiu arrastar uma galera pro Happy Hour lá e ano que vem, se der tudo certo, tem o nosso Happy Hour, vai ficar um evento fixo lá dentro. Exatamente. A gente trabalha com algo que é, às vezes, intangível e não existe o entendimento. Quando você está num evento desse, além de você conseguir acessar pessoas que normalmente você não acessa, que vão estar num happy hour com você, ou vão estar num show com você, e que você, para conseguir uma agenda, é dificílimo, e esse cara tá do teu lado, essa mulher tá do teu lado para você abordar, é legal porque você consegue entender, às vezes, o problema que aquela pessoa tá sofrendo, e o design pode ser, sim, uma solução para aquilo. Então, isso para mim é importantíssimo desde a primeira vez que o coletivo foi, que é esse capital social, que é você conseguir contatos e abertura, que quando você tá relaxado, vendo um show que a gente foi, quantos shows a gente foi na Casa Britânica, naquela outra casa que a gente foi da Nova Zelândia, foi um dos shows mais legais que a gente viu, e do lado tinha uma pessoa que começou a bater papo, trocou cartão e falou, me liga em São Paulo, quero conhecer melhor seu trabalho.
Então, assim, eu acho que eu também sou novos negócios, Gui, hoje trabalho com design, então faz muita diferença de você conseguir chegar em pessoas que normalmente você não chega. E eu acho que é um pouco também de saber o que esperar, assim, né? Porque, por exemplo, eu acho que o design tá nesse lugar também de observar como as pessoas interagem ao seu redor, seja com o objeto, com o serviço, o evento em si, a experiência, e você adaptar isso do ponto de vista da pessoa, né, do usuário, de quem está vivenciando aquilo. Então, negar que o festival te dá essa oportunidade também de troca, também eu acho que não dá, sabe? Ele é potente, as pessoas fazem daquilo o que elas esperam, o que elas gostariam. Então, como que a gente transforma essa experiência? Né? Como é que a gente consegue melhorar essa experiência? Porque, assim, eu tenho uma crítica e um elogio. Eu assim, ia perguntar formato. agora, você pode falar, porque depois eu quero saber das críticas, que assim, se a gente tá falando de marca e de design, tem o que o Gui falou no começo, que são as experiências fail, né? Então, aí eu acho que talvez volte para aquele lugar ali de encarar ainda o design, né? A experiência de um ponto de vista puramente tático. Como se fosse um evento, monta isso em 5 dias, entregue, quando você vê, ele não tem conexão nenhuma nem com quem tá lá. Eu acho que sim, então eu acho que eu tenho algumas críticas em relação a isso. Acho que também a profundidade de alguns painéis, claro que lá é um festival convergente, né? Vai juntar gente de tudo quanto é lugar, vários níveis de conhecimento. Tem trilhas avançadas, mas não é 90% de trilhas avançadas. Então, se você está esperando mergulhar de fato no teu conteúdo, na tua área, talvez seja um outro evento para você. Total. Mas para cá, tem uma coisa muito potente que é você ser apresentado para uma série de outras coisas que não são do teu universo. E esse contato, porque é isso, né? Tá todo mundo lá. Então, a força de conexão, de rede que faz da socialização e etc., ele é real também. Então, como que a gente pode transformar essa experiência? E eu acho que a missão tem esse... Né, a missão que a gente organizou, que a gente participou, eu acho que tem esse mérito também de pensar em como melhorar a experiência e potencializar o que está acontecendo ali. Então eu acho que o olhar do design também entra nesse lugar, sabe, Ivan? E como que a gente comunica tudo isso de uma forma clara, e aí entra tudo. E até em relação à missão, por exemplo, que você comentou, né? É muito conteúdo. Muito. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E se a gente ficar só na sala vivendo o conteúdo, a gente não aproveita o festival como um todo. Então tem diversas outras experiências. Na missão, por exemplo, quando a gente faz aquele encontro que a gente troca o que cada um viu, o que cada um viveu, a gente acaba ampliando, na verdade, a nossa vivência no SX e diminuindo o FOMO. Isso é muito bacana. Uhum. Eu acho que um ponto que eu queria trazer, Van, e a gente fez essa experiência juntas também, foi a experiência de XR. Então, assim, lá a gente no SX tem um andar inteiro cheio de experiências de realidade virtual, enfim. E aí a gente, por acaso, resolveu entrar nessa experiência. E foi uma experiência incrível, design puro, emoção pura. Foi assim, por favor. Não, a gente saiu... nós saímos abobadas. Foi ridículo, porque a gente tira o óculos depois de participar da experiência, as duas com lagriminha no olho, fingindo que tava tudo bem, porque eu fiquei com vergonha da moça. Eles eram do Japão, e eles fizeram uma experiência em que eles traziam 5 depoimentos de sobreviventes de Fukushima de várias gerações, então desde quem nasceu em Fukushima até de quem só viveu na época da tragédia, né, da explosão por causa do tsunami da usina nuclear. E a experiência do óculos era baseada na imersão das memórias dessas pessoas. Então eles criaram uma linguagem que era como se ela tivesse, como se fosse uma memória, então ela ia desmanchando conforme você ia passando, e não era pixel, eram pontinhos assim que formavam e desapareciam, e assim, a rua onde o cara que estava dando depoimento morava. Então, conforme você ia andando e você ia olhando com óculos assim, que aliás é hilário você assistir de fora, que você vê aquelas pessoas sentadas na cadeira, com aquele negócio na cara, assim, aquela cidade ia montando e ia desmontando de acordo com a memória, e ele narrando, né, em japonês, mas com a legenda em inglês, para você entender a sensação, e é tão imersivo e tão lindo. É lindo. A identidade visual do projeto, o mini doc, que a gente saiu de lá realmente sem palavras. Eu falava, Larissa, ela falava, eu também não tô conseguindo falar que eu tô emocionada, porque isso realmente é um trabalho que você une comunicação, tecnologia, imersão, mensagem, tudo junto. Sim, eu tô olhando pela ótica do design, porque eu sou designer, mas uma pessoa que não é,
ela vai sentir tudo aquilo sem saber explicar direito o que é, e aquilo é linguagem pura. Sim. Né? Exatamente. E traz por aquele lugar da intenção, assim, né? Porque ó como o design tá presente aí. Alguém pensou nessa experiência. Sim, O que eu quero comunicar aqui, o que eu quero que a pessoa sinta aqui, né? E o design tá no device também, né? Muito. Como é que eu otimizo isso aqui também, planejo isso aqui de uma melhor experiência de uso, não só do ponto de vista do usuário, mas como que também otimizo e sim o uso desses materiais. Cara, o pensamento crítico do design tá em tudo, do né? início Esse olhar ao fim. sistêmico. Sim. Né? Então, e aí, trazendo para nossa sardinha aqui do universo visual gráfico, como que aquilo se apresenta para as pessoas também? Pô, fenomenal, né? Tá muito longe de ser só uma camada estética de gosto pessoal, sabe? Eu acho que falta um pouco ainda nesses grandes festivais. Essa é uma crítica que eu tenho para fazer, porque eu acho que o design ele é uma transversal que atua em todas as áreas. Então, quando você consegue fazer com que o público entenda isso, ele não só melhora quando as empresas investem nesse tipo de coisa, quando tem um cliente seu que pergunta para que eu vou fazer um brand book, para que eu preciso de marca. Tanta coisa, tudo que você acha lindo e você gosta tem a ver com isso. Né? A gente estava até conversando sobre, no caso da Creator Economy, do Canva, outras ferramentas que hoje as pessoas já estão pensando, qual o tom de voz que eu vou falar? Eu sou influenciadora, eu não posso ter qualquer tom de voz. Quantas blogueiras de maquiagem e de skincare, dessa área, principalmente de feminina, começaram para... Você viu, a Boca Rosa refez identidade visual. Todas estão começando a entender que se você cresceu pela sua personalidade, como você tangibiliza isso em linguagem para que mais pessoas sejam fãs da sua marca, não é? E nesses casos tem a tendência também do caminho ser inverso, porque uma das coisas que a Creator Economy tem, que acho que é até parecido com o design, a gente estava falando disso também, uma característica muito marcante, que é a individualidade e a possibilidade de você ter liberdade criativa com essa individualidade. Né? E os creators, principalmente os creators com mais sucesso, essa liberdade, usaram muito bem essa liberdade criativa para criar um conteúdo, uma narrativa, uma forma de se expressar que causa um engajamento muito grande, traz um engajamento muito grande. Então, o lado inverso é você pegar o que já está dando certo e traduzir numa marca, numa identidade visual, em algo que converse com o que já deu certo. Quando é uma marca nova, tipo a gente fez a da Laika. Sim. A gente parte da marca e depois vai traduzir isso em ações e em como a marca vai se comportar. Nesse caso da Creator Economy, acho que essa lógica é um pouquinho invertida, mas o design, de novo, né, super interligado com... Não, e a Laika ainda é mais louco, porque a Laika ela é uma empresa que trabalha com inteligência artificial, então a gente tem que correr junto com o avanço dessa tecnologia. Tudo que você pensou ontem já não funciona mais. Desde que a gente criou essa parceria, já criei uma campanha com inteligência artificial para um cliente que não tinha verba para shooting. Que é o que a gente também estava conversando, teve uma palestra falando sobre os roteiristas, né? Aquele cara que fez a greve, que encabeçou a greve em Los Angeles contra as inteligências artificiais, né? Falando, estão roubando nosso espaço, direito autoral e etc. E tinha um estúdio de filme, né? De audiovisual independente, dizendo: se não tivesse inteligência artificial, a gente nunca ia ser competitivo, a gente como escritório independente, para chegar na qualidade que estúdios gigantes como a Pixar, como a Disney, têm para fazer filmes incríveis. O próprio Oscar mostrou agora que foi um cara com software aberto que ganhou o Oscar de animação. Eu vi essa também. Então também democratiza, né? O cara fala, os estúdios grandes, Universal, sei lá, eles têm grana para gravar numa locação no México, na Jamaica. Eu não tenho essa grana, eu preciso fazer isso de alguma forma, né? Para passar a mesma mensagem. Aí, usando a inteligência artificial, é possível chegar basicamente no mesmo resultado, usando o mínimo recurso. Financeiro, principalmente. Não, e pensando no Brasil, que é um país que tem muita desigualdade social, que a maioria, todo mundo sempre acha, quando você fala que você é empresário ou sócio, as pessoas acham que a gente é rico, né? Deixa eu falar, não. Se pá, muito menos rico do que um CLT ou um PJ que tenha feito uma boa negociação com o seu contrato. O lance é que isso dá acesso a muitos pequenos escritórios. Eu estava quinta-feira falando sobre premiações no Brasil, explicando qual foi a mudança que as premiações tiveram, principalmente de design. Por que são premiados hoje os projetos que são premiados? Porque talvez, não sei, mas eu tenho... Como a gente é muito contemporâneo, a mudança fica difícil fazer uma análise mais aprofundada, mas o fato da gente dar mais acesso às pessoas está fazendo com que as pessoas tenham ferramentas para ser mais competitivo no mercado, inclusive
falando de design, de identidade visual, Sim. de conseguir, né? Antigamente, você começava um escritório de design no Brasil, desculpa, Adobe, todo mundo usava software pirata. Porque não dá, é muito caro, né? Você ter acesso a isso. Então, eu acho que grande parte do legal, apesar de ser muito caro, é importante dizer que para o brasileiro é caro e para o SXSW, a gente sabe que é um investimento, é literalmente um investimento, mas se você consegue olhar ele pelo olhar de democratizar informação e conteúdo, ou seja, o que a gente faz com o download e conseguir fazer, tá aqui no podcast falando do que a gente viu, é uma maneira da gente distribuir isso para todo mundo e todo mundo começar a pensar, e aí vai no YouTube ver a palestra que não conseguiu ver, e etc. Eu acho que hoje a gente consegue dar abertura para mais gente conseguir chegar lá, né? Com certeza. E é muito conteúdo Muito. Que tem no pós-SX, né? Aff, Maria. Então, se a gente parar... Eu tava olhando o meu Insta lá, eu falei, nossa, mas continua SX ativo a todo momento e muitas informações ainda. Então, para encerrar, eu queria falar duas coisas que foram super importantes para mim, que sempre são importantes, que é a Flatstock, que é a vamos dizer assim, é a parte true do negócio, que é da onde nasceu ali, que é música e no final das contas design e comunicação, que você vê tipo a velha guarda da ilustração, do design, pôster de show. Você gostou, Gui? Fui, adorei. A gente até trouxe 2 ou 3 posters aqui para decorar o nosso escritório. E 2 coisas me chamaram a atenção ali. Primeiro, a gente tem a tendência de passear por ali e ficar assim, puta, mas que caro esse pôster, né? Aí você para pensar e o cara não faz isso do dia pra noite. Ele não tem essa ideia do dia pra noite, ele não gasta 5 minutos pra fazer isso. E é o craft de verdade, Exatamente. O cara faz à mão aquilo. E isso é feito à mão e é um negócio super, com uma qualidade criativa e de produção absurda, assim, na maior, 99%, ali, 95% dos casos. Então, valorizei muito mais esse ano a Flatstock, tanto que a gente trouxe, a gente já tinha trazido ano passado, mas e o segundo ponto, acho que como que tem muita gente de fora ali, né? Sim. Tem muita gente de fora. Eu fiquei ali conversando com um mexicano, vendia posters de shows que foram shows lá no México, na cidade do México. E eu falei, cara, você vem pra cá só pra isso mesmo? Ele falou, não, pra gente é um dos principais momentos do ano, tá Muito. aqui e tal, não sei o quê. Então, essa presença global e essa reflexão sobre a dificuldade que é para os caras estarem ali, levar essa obra deles e tal, ficou muito marcante pra mim, assim. Eu acho que selecionados para estar lá, né, de diversos lugares. Sim. É muito bacana conversar com eles e entender a história de como eles chegaram ali, por que eles fizeram aquele post daquela maneira. E uma coisa que chama muita atenção, cada casinha, digamos assim, cada box que você vai, stand que você vai, tem uma linguagem, tem um traço diferente, tem uma personalidade diferente. Então você vai andando ali e você vai reconhecendo a personalidade daquele designer, daquela pessoa que fez. Isso é muito interessante. É assim, é incrível ir na Flatstock todo ano. Tem uns repetidos, tem uns novos, é realmente. Não, mas eu acho que é a alma do trabalho da gente, né? Exato. Acho que é o nosso trabalho ali no lugar mais sensível, mais cru, mais que mostra o que é realmente uma pessoa parar, ter uma ideia, projetar aquilo, desenhar à mão, depois pegar ou risografia, ou silk screen e trabalhar e fazer uma quantidade limitada daquilo. E realmente $50 pensar esse trabalho hoje. Tem gente que cobra um post mal feito, replicado, R$2.000 para colocar numa rede social. Você tá ali, você tem um trabalho que vai ficar para sempre com você, físico, analógico, né? E as experiências, para fechar também, as experiências que a gente viu, como as meninas da Coreia que trouxeram aquela... Era como se fosse uma loja que você ia experimentando os produtos, né? Você tinha que seguir a marca, obviamente, mas o ponto de venda do skincare hoje mais famoso do mundo, que é o skincare da Coreia, né? Gente, acho que é isso. Queria agradecer muito a participação de vocês. Muito feliz de poder viajar com vocês também, que eu acho que faz uma grande diferença, falando de saúde social, com quem você tá, com quem você troca. Agradecer o Camila e a Camila que estão escondidos aqui atrás da gente, que deram esse espaço aqui pra gente conversar. E dizer que o ano que vem eu também quero fazer visita guiada na Flatstock, tá? Contem comigo. Boa, Acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite aí, E contratem designers no início do processo.